porque agora quem vai comandar o Descomplica é o professor Sérgio Bispo, seguindo aqui com a segunda parte do nosso evento e já pensando nas próximas entregas de 2025, mas principalmente na escrituração contábil digital. O professor Sérgio Bispo é contador, empresário, professor universitário e já atuou como auditor em Big 4, além de ter uma bagagem incrível como ERP e consultoria fora do Brasil. E o tema da vez é a ECD 2025, então a gente vai falar de atualizações, cuidados e pontos de atenção para você não errar na entrega da escrituração contábil digital. Agora é com você, professor Sérgio Bispo. Olá, como vai? Tudo bem? Prazer ter você por aqui. Boa tarde. Como estão as coisas por aí? O professor Lorivaldo deu um show? Deu um show. A gente está aqui com mais de 300 pessoas assistindo. A galera está super engajada, mandando várias perguntas. E agora a gente vai dar sequência falando de ECD. Perfeito. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar para valer aqui. Vamos processar aqui para ver se nosso slide sobe aí. Bom, hoje nós vamos tratar sobre a escrituração contábil digital 2025 SPED Contábil. É um prazer ter você aqui nos canais da Contimática, é um prazer enorme, tá bom? Você vai perceber que eu vou tossir um pouquinho, porque estou tratando aqui da minha parte respiratória. Depois eu conto para vocês aí o que aconteceu, tá bom? Coisas de contador, coisas da vida, na verdade, tá bom? Uma tossezinha, mas nada que possa atrapalhar a nossa transmissão aqui, a nossa palestra, tá bom? Bom, meu nome é Sérgio Bispo de Oliveira, muitos me conhecem como Professor Bispo, tá bom? Há muitos anos já atuo na área da contabilidade, da auditoria, sou auditor de carteirinha, depois militei em áreas de software e tudo mais. E temos uma vasta experiência, não só na parte de contabilidade, área tributária e outras áreas também, consultorias, mas hoje nós vamos tratar exclusivamente de contabilidade, principalmente sobre ECD, tá bom? Nas minhas mídias sociais você me encontra fácil, tá bom? No Instagram é o local onde você me encontra fácil, no YouTube, mas no Instagram é onde nós podemos nos comunicar. @Sérgio Bispo Consultor. Você poderá acessar este canal e mandar mensagem para mim, sua dúvida, algumas coisas mais, além desse momento aqui nos canais da Contimática, tá bom? Quero já recomendar para você que eu vou dar um presente para você, quem ficar até o final, além dos presentes que a Contimática já oferece, que são e-books, novos treinamentos lá no Contimática Academy e tantas outras coisas mais tão bacanas que a Contimática oferece, lá no meu Instagram, @Sérgio Bispo Consultor, se você for lá em algum momento me seguir e mandar aquela mensagem, estive na palestra, minha dúvida, ou quero receber um e-book, quero receber um material. Então, eu vou deixar um presente. Esse presente vai ser uma surpresa, eu só vou contar lá no final, tá bom? Então, @Sérgio Bispo Consultor no Instagram, tá bom? Então, só para revalidar aqui, eu sou contador, assim como a maioria de vocês. Senhores e senhoras contabilistas, bem-vindos, bem-vindas. Aos que são estudantes, bem-vindos, bem-vindas, tá bom? Atualmente sou conselheiro de algumas empresas, principalmente na área administrativa e fiscal, tá bom? De empresas. Atuo também como consultor, também, obviamente, como contabilista em alguns negócios. Então, é bem legal a minha atuação. Além de palestras, livros e outras coisas mais, tá bom? Bom, por que nós vamos tratar sobre a ECD SPED Contábil? Bom, perdão. Existe uma demanda muito grande sobre algumas informações sobre a contabilidade, principalmente quando se fala de livros diário, livro razão, demonstrações contábeis. Só para você ter uma ideia, desde o ano 2001, eu ainda estava lá trabalhando na auditoria, na Big 4, e eu me recordo que eu já era procurado para ministrar aulas de demonstrações contábeis, budget forecast, ou seja, pré-finanças de uma empresa, é aquilo que vai acontecer depois, baseado em balanço. Então, eu me recordo assim, em 2001. Nossa, nós estamos em 2025. Então, em 2001, as pessoas já me procuravam, eu já ministrava aula. Poxa, você ministrava aula só a partir de 2001? Não, em 97 eu já ministrava aula. Mas estou falando exatamente sobre as demandas e as necessidades, as dúvidas que muitas pessoas ainda têm, seja os novos, mais antigos, não importa, as coisas vão acontecendo, as movimentações financeiras vão mudando e as dúvidas vão aparecendo. E por força dessas dúvidas começarem a aparecer,
existe, obviamente, uma mudança muito grande, não só do fisco brasileiro, mas também dos órgãos competentes, principalmente com relação à mudança de comportamento, a tecnologia vem avançando a cada dia que passa. Hoje nós temos o assunto inteligência artificial, mas eu me lembro que há 20 anos atrás se tratava de software, integração, como que ia ser feito isso, aquilo, as parametrizações. Então, tudo isso tem até hoje. Porém, ao mesmo tempo, o fisco brasileiro e também os órgãos, junta comercial de todos os estados, por exemplo, outros órgãos que são ligados a cartório, por exemplo, são órgãos que vão se avolumando no sentido de conhecimento, e nesse volume de conhecimentos eles também estão indo para uma linha de tecnologia cada dia mais avançada. E isso faz com que nós, contadores, contadoras, contabilistas, estudantes, tenhamos que estar não apenas atualizado, mas também como que eu vou fazer para atender certa demanda. Então, o nosso desafio nessa palestra hoje não é só falar sobre o SPED em si, mas como você gerencia todo esse processo do SPED, como você gerencia a sua contabilidade. Essa vai ser a visão. Inicialmente, quero tratar para você uma coisa muito importante. Onde tudo começou? Bom, até um tempo atrás, e já faz um certo tempo, isso a partir de até 2007, tá bom? Até 2007, 2006, melhor dizendo, o ano de 2006, a contabilidade era aquela contabilidade no sentido de que existia uma lei 6.404 de 1976, nós íamos para a faculdade ou para os cursos técnicos, né? E a partir dali, naquela faculdade, o curso técnico, nós aprendíamos que tínhamos que fazer a contabilidade, essa contabilidade tinha que fazer um balanço, uma DRE. Um pouco mais à frente, aprendíamos em alguns colégios e alguns cursos fora da contabilidade sobre LALUR, o livro de apuração do lucro real, e também sobre a apuração da contribuição social, e tínhamos que buscar conhecimentos fora sobre esses assuntos para poder fechar a contabilidade. Inicialmente no papel e outros formatos que existiam no passado, depois começou a vir os processamentos de dados via computador. E a partir dali, você começou a desenvolver sua contabilidade. Os mais antigos sabem o que eu estou dizendo, os mais antigos contadores. Com o advento do software, a partir dos anos 70, as contabilidades começaram a se desenvolver, principalmente com a visão da terceirização. A terceirização foi um fenômeno muito grande nos anos 70, onde diversos departamentos de contabilidade começaram a ser terceirizados. Vou terceirizar você pode abrir tua empresa e pode trabalhar, e isso começou a crescer muito no Brasil. Isso foi um fenômeno mundial. Nos anos 80, chegou os softwares de todas as modalidades, principalmente os RPs, e somente mais tarde começou a ter softwares da linha fiscal. Eu me recordo bem, nas minhas pesquisas, estudos, em 1987, no estado de São Paulo, por exemplo, o primeiro software de escrita fiscal apresentado ao fisco foi o sistema, o G5 da Contimática. Isso está nos anais. Isso é muito interessante comentar isso, né? O software de escrita fiscal, que na época eles não acreditavam que se processava corretamente, teve vários estudos, outros profissionais também levaram os seus softwares. E um pouco mais à frente, o tempo foi se passando, e aí a contabilidade sempre naquela modalidade. Vou fazer a contabilidade, me entrega o extrato, ou me dá o extrato, não me dá o extrato, né? Essa coisa toda que existe no mercado, principalmente para quem é de escritório contábil, uma dificuldade de certos empresários entenderem a necessidade de apresentar ali toda a documentação cabível. E mais tarde, o tempo foi se passando, né, a partir dos anos 90, e chegou-se nos anos 2000. Principalmente o decreto 6.022 do ano de 2007, não falha a memória. Lá constava o quê? Haverá o PAC, que é o Programa de Aceleração, que foi criado pelo governo da época, e, ao mesmo tempo, diversos órgãos do governo começou ali a criar os seus processos através dos sistemas informáticos. A partir daí, criou-se o projeto e nasceu lá um dos primeiros projetos, que foi a escrituração contábil digital, que é a contabilidade chamada digital, onde foi muito veiculada naquele período, no ano de 2007 e 2008. Eu me recordo que quando eu recebi essa norma, eu dei muitas palestras, muitas mesmo,
mais de 250 palestras durante 2 anos, assim, foi em muitos lugares que eu participei. E, ao mesmo tempo, teve também o advento da nota fiscal eletrônica no ambiente nacional. Então, é bem interessante comentar isso, a emenda constitucional 42 e outras coisas mais. Então, nasceu ali o primeiro ponto. Porém, paralelamente, nós tivemos também uma influência muito forte do mundo inteiro, principalmente no mundo das finanças, do mundo econômico, sobre as normas internacionais chamadas de contabilidade. Ao mesmo tempo que no ano de 2005, 2006 e 2007, isso começou um pouco antes, 1999, mas no ano de 2001, 2002, o Brasil começou a participar fortemente, com uma cadeira cativa mesmo, né, sobre as normas, para entender as normas internacionais. Haviam muitos comentários que o Brasil iria adotar as normas norte-americanas de contabilidade, iria adotar uma norma específica, um ajuste de normas para poder caber dentro do Brasil, esse padrão, e no final foram realmente as normas internacionais que foram adotadas. Então, esse prólogo aqui para que todos entendam o que é a contabilidade dentro da ECD, que é a nossa missão aqui, depois a gestão de entregas. Então, esse é o ponto principal. Então, no ano de 2007, nós tivemos ali o advento, né, da Lei 11.638 de 2007, que a partir de 2008, todos os contabilistas do Brasil, inclusive as escolas, universidades, cursos técnicos, etc., etc., começou ali preparar material específico sobre o padrão internacional de contabilidade. Perdão. O padrão internacional de contabilidade e, obviamente, que na sequência foi criado os órgãos CPC, que são os Comitê de Pronunciamento Contábil, e na sequência, obviamente, foi validado não só em norma, perfeito, pela Lei 11.638/07, mas também pelo Conselho Federal de Contabilidade, né? E depois outros órgãos começaram a participar, como a Ambima, o IBRACON, na época, que mais? Receita Federal do Brasil, etc, etc, etc. E, ao mesmo tempo, em 2008, começou a ter ali os primórdios, né, da ECD. Esses primórdios da ECD, é muito interessante comentar, que na época, quando foi lançado, não existia PVA, era PGE, Programa Gerador de Escrituração Digital. Muito interessante, que depois, com o passar do tempo, se transformou em PVA. Naquela época, quando lançou, era impossível digitar alguma coisa lá dentro, era bem diferente dos dias atuais. E as normas internacionais de contabilidade foi um impacto muito grande. Eu me recordo que teve momentos assim que eu saía do estado de São Paulo, ia para Minas Gerais, de Minas Gerais ia para o Rio de Janeiro, fui para o Acre. Eu rodei o Brasil, fui para Roraima, ministrando esses treinamentos, palestras sobre as normas internacionais e, obviamente, todo o CPC que saía, novo, e a norma brasileira de contabilidade validando aquele pronunciamento contábil, nós tratávamos, mostrávamos na prática como seria. E já avisávamos, os livros diários, a escrituração contábil, ela precisa aplicar esses conceitos. Naquele período, muita coisa se falou, e até hoje ainda existem diversos treinamentos, inclusive na Contimatic, tem treinamentos ainda para muita gente que busca esse tipo de conhecimento. Eu me recordo bem da criação de diversos órgãos, diversas normas, para poder abarcar, né, a norma CPC para pequenas e médias empresas naquele período, né? Mais tarde me recordo bem do CPC número 13, como que você adotava os padrões internacionais de contabilidade a partir de uma contabilidade com base fiscal. Perfeito? Quem não está entendendo o que eu estou dizendo, havíamos uma contabilidade que ainda muitos colegas ainda a detêm, era uma contabilidade muito mais produzida por normas fiscais, principalmente normas do imposto de renda. Então, a depreciação era uma depreciação da tabela fiscal, computador, 5 anos, máquinas, tanto tempo, e assim por diante, né? Por exemplo, nós temos o ativo diferido lá no balanço, e esses padrões, essas mudanças, elas também estiveram e estão dentro das normas brasileiras de contabilidade. E naquele período, e até os dias atuais, teve algumas coisas interessantes. Todas as vezes que criava-se uma norma brasileira de contabilidade, principalmente a partir da Lei 11.638/07,
nascia também uma lei, naquela época, estamos falando de 2007, tá bom, senhores e senhoras, amigos e amigas, né? 2007. O que aconteceu naquele período? Para quem sabe e para quem não sabe, tá bom? O que aconteceu naquele período? A Receita Federal e todos os órgãos competentes de ordem tributária, através de pesquisas e estudo, percebeu que, obviamente, havia ali uma mudança na apuração da base de cálculo dos seus tributos, a partir daquela contabilidade. Será feita uma contabilidade com outro pensamento contábil, com outra visão, com outra forma de reconhecer uma despesa, um custo, uma depreciação, uma amortização, por exemplo, um reconhecimento diferente de uma receita, expurgando, por exemplo, os ajustes a valor presente, o impacto seria automático na base de tributos. Imagine, muitas empresas no Brasil vendem a prazo. Se você trazer a valor presente, aquela receita não vai constar ali todos os juros inerentes, né? Que, obviamente, ao reconhecer no Brasil, reconheceríamos o valor da nota fiscal, aquilo que está lá dentro. Essas mudanças de base fez com que a Receita Federal, o governo federal, através do seu poder, do Senado, né, do sistema bicameral do Brasil, o Senado e também da Câmara dos Deputados, criassem leis que pudessem ali trabalhar ali um equilíbrio entre as normas brasileiras de contabilidade e também as normas fiscais tributárias, principalmente imposto de renda, PIS, COFINS e contribuição social. E aí teve o advento da Lei 11.94109, perdão, 11.94108, perfeito? 09, tá certo. E essa norma, ela trouxe o quê? Essa 11.941, ela trouxe uma coisa muito interessante no período. Você poderia ajustar sua contabilidade, mas não teria a tributação. E naquele momento também foi criado um SPED novo, chamado FCONT. Eu não sei se todos vocês utilizaram o FCONT. Se você utilizou em algum momento o FCONT, fala aqui, eu usei o FCONT. Manda aqui no chat para que a gente possa saber que você usou o FCONT. Se você nunca ouviu falar e nunca usou o FCONT, fala, nunca ouvi falar ou não usei o FCONT. O FCONT, o que ele era? Você fazia a sua contabilidade, se tivesse alguma coisa diferente para apuração do lucro real ou do lucro presumido, por exemplo, você poderia usar o FCONT para fazer os ajustes contábeis. Então, eu vou dar um exemplo fictício, um exemplo aqui para que você possa entender. Se você usasse uma depreciação do seu computador de 2 anos, por exemplo, a depreciação do meu computador no meu escritório de contabilidade dura 2 anos, então eu vou depreciar por 2 anos. Então, você lançava a sua contabilidade naquela base contábil. Já para fins de imposto de renda, não dá para lançar por 2 anos. É 5 anos. Porque senão a sua despesa vai ser maior, o teu resultado vai ser menor. Tá bom? Bom, se vai ser menor o resultado, você vai ter que fazer um ajuste. E isso era feito através dessas explicações dentro do FCONT. O FCONT foi extinto um pouco mais à frente, né? E, obviamente, que veio, notadamente, uma nova norma, uma nova lei, a 12.973, de 14, que instituiu ali uma série de regras, trazendo também a visão da chamada ECF, Escrituração Contábil Fiscal. Por que eu estou trazendo tudo isso para você? Para que você entenda com muita clareza que a contabilidade, dentro da ECD, ela precisa ser uma contabilidade criada a partir das normas brasileiras de contabilidade. Todas as normas brasileiras de contabilidade. Se a sua empresa é uma empresa em geral, ou seja, é um comércio, é uma indústria, né, é uma prestadora de serviço em geral, essa empresa precisa ser contabilizada de acordo com o que acontece naquela empresa. Se aquela empresa compra fora do país, né, tem regras. Se essa empresa por exemplo, um supermercado, ela precisa ter um controle de estoque, ela precisa ter um fechamento, tem que ter uma contagem física, perfeito? Ou uma contagem, por exemplo, via sistema. Hoje existem várias metodologias de contagens que você não precisa parar a empresa para poder fazer a contagem. Então, baseando neste modelo, é necessário que se aplique através dessas normas brasileiras de contabilidade, processa essa contabilidade por intermédio de um software e, a partir daí, você gera a famosa ECD. A ECD nada mais é que o SPED contábil.
É uma escrituração contábil digital, da mesma forma que fazíamos, e muitos ainda fazem, via impressão em livro diário. A título de curiosidade, muitos estados hoje já não se utiliza mais o registro na junta comercial impresso, né? Hoje, por exemplo, a junta comercial da Bahia, a junta comercial do Rio Grande do Sul, em São Paulo, em algumas situações, você registra o livro digital também, perfeito? PDF e outros formatos, a título de curiosidade. Perdão. Bom, o que eu trouxe para você aqui para que você visualizasse? Por que a ECD precisa ser nesse formato? Dentro da ECD, o que vai lá dentro? Lançamentos contábeis. Se você já é contabilista, você sabe disso. Se não sabe, está sabendo agora. Você é estudante, que é o nosso também objetivo. São todos os lançamentos contábeis. É o débito, o crédito, né, com as formalidades intrínsecas dos lançamentos. Em outras palavras, eu tenho a data, eu tenho fato contábil, débito, crédito, eu tenho valor em reais, perfeito? E eu tenho histórico. Uma coisa muito importante, eu já vi inúmeros SPEDs, a escrituração, onde pessoas colocam ponto, ponto, ponto no histórico, ou colocam históricos muito grandes. É importante observar que existe um tamanho limite para cada nomenclatura de conta, para cada nomenclatura, para cada dado que está no histórico. Então, não adianta escrever um livro gigantesco e pôr lá no histórico. Tem que ser uma coisa objetiva e clara. Não dá para ser conforme NF. Não significa nada conforme NF. Conforme extrato bancário também não significa nada. Então, esses pontos, eles são fundamentais do que eu estou falando aqui. Os lançamentos, eles são baseados na norma brasileira de contabilidade para poder gerar, obviamente, a ECD. Em contrapartida, nós temos a neutralidade fiscal. Por onde? Né? Essa neutralidade fiscal, ela nasce através do saldo das contas, tá bom? Esse saldo das contas, existem os controles fiscais. Esses controles, para quem usa, por exemplo, o sistema da Contimatic, a título de exemplo, ele fica dentro, por exemplo, do seu famoso LALUR. Então, lá no LALUR, você adiciona as contas que são despesas não aceitas pela legislação tributária. Você exclui, por exemplo, algumas contas que outrora são contas que poderiam dar benefícios ou dão benefícios à empresa, e dentro da legislação essa conta, de repente, não vai ser tributada, existe um benefício fiscal, e as chamadas compensações advindas da parte B do LALUR ou do LACS. Isso tudo você vai administrando, seja dentro do teu software, seja dentro de uma planilha de conciliação tributária, que é uma coisa muito comum para muitos profissionais de contabilidade, onde ele concilia as suas informações guardando o teu escopo de LALUR e também do LACS. E aí, no final, obviamente, você vai gerar a ECF. Apesar do nosso assunto hoje ser SPED contábil, nós vamos tratar em alguns pontos da ECF. Bom, pontos importantes aqui. A ECD, ela tem sempre um objetivo. Você vai colocar toda a sua contabilidade dentro de um software da sua escolha. Quem usa Contimatic utiliza, com certeza, o Contábil Fênix. Você vai gerar esses dados a partir do próprio software. Eu não vou adentrar no sistema, porque após a nossa palestra aqui vai ter um workshop, praticamente, sobre essa ferramenta Contábil Fênix e como você gera e importa. Perfeito? Então, você vai gerar esse arquivo é em TXT, é um arquivo texto, e a partir do arquivo texto você vai acessar o portal da Receita Federal, sped.rfb, basta colocar no Google, é muito simples, vai fazer o download, na sua máquina, vai instalar de acordo com as configurações e regras da sua ferramenta informática, na ferramental informático da sua empresa, de contabilidade, ou departamento contábil da sua empresa, e aí o que é que você vai fazer? Vai importar lá dentro e vai ter as validações. As empresas, em geral, o que importa lá dentro? É o teu livro diário, vai ter o termo de abertura, vai ter o termo de encerramento, vai ter, por exemplo, todos os seus lançamentos contábeis dentro dos blocos e registros, vai ter o cadastro dessa empresa, então, o cadastro da empresa, vai ter os dados dos sócios, vai estar tudo lá dentro. O débito, o crédito, os valores,
né, da sua contabilidade, e depois havia um balanço, a DRE e as demais demonstrações em registros específicos. Por exemplo, o J800. Eu quero entregar uma demonstração de resultado abrangente. Eu quero entregar a DFC, quero fazer a nota explicativa dentro do J800. Perfeito? E assim sucessivamente. Tá? Então, as empresas em geral, que é o nosso foco aqui específico, é o livro diário, seus chamados auxiliares, se houver, mas na regra geral, é o livro diário geral, que a maioria dos clientes da Contimatic, mais a contabilidade, institui para o desenvolvimento do dia a dia. Quem é obrigada à chamada SPED? Tá bom? Quem que é obrigado? Tá? Então, é uma coisa muito interessante que muita gente pergunta em todas as palestras, cursos, lives. Então, eu vou fazer agora praticamente a pergunta que talvez você tenha dúvida, eu vou responder agora. Tá bom? Bom, pessoas jurídicas do lucro real, seja tributado no trimestral, apuração trimestral, seja apuração anual, suspensão, redução, não importa. É lucro real, você recolheu no primeiro trimestre, ou no primeiro mês, ou no primeiro, em algum momento, ou criou ali, declarou, obviamente, na sua antiga DCTF, agora via BIT, que é lucro real, obviamente que você vai ter que entregar a sua ECD. Independente de faturamento, independente do que você achar que tem que ser, lucro real entrega a chamada ECD. As empresas chamadas do Simples Nacional, MEEPP, essas empresas, se receberem aporte como investidor anjo, essas empresas também deverão entregar a chamada ECD, tá bom? Então, o SPED contábil, você recebeu aporte financeiro do investidor anjo, vai ter que entregar a famosa a ECD. Pessoas chamadas de imunes e isentas, perfeito? A imunidade são aquelas entidades que têm formalidade constante na Constituição Federal de 1988, principalmente a partir dos artigos 150, perfeito? Então, é a chamada imunidade. E a isenção está em lei. Então, uma associação que tem uma isenção em lei, obviamente que terão que estar entregando a ECD, a partir do momento que chega a um famoso resultado, melhor, um faturamento, recepção de verbas a partir de 4,8 milhões, tá bom? Seja a subvenção, seja incentivos fiscais, seja participação em editais, etc, etc, etc. Recebeu aquela verba ou proporcional no período. É muito importante. Um outro exemplo aqui também, isso é uma pergunta constante. Eu acho que eu respondi mais do que tudo na minha vida sobre a questão do lucro presumido. Quase todos os dias alguém me pergunta, poxa, eu faço uma empresa do lucro presumido, o cliente é um cliente desorganizado, ele era do Simples, ele foi para o presumido porque estourou, ele é desorganizado, mas eu não sei como que eu vou fazer. Tudo vai depender de alguns pontos, tá? A empresa do lucro presumido, para fins fiscais, para fins do imposto de renda, contribuição social, tá bom? Somente para esses fins. Ela não é obrigada a fazer contabilidade para apuração do tributo e, obviamente, para destinação, distribuição de lucro. Vou distribuir lucro com base em quê? Com base na tabela definida em norma. Sou prestador de serviço, 32%. Né? Lembra da tabelinha lá? 16%, 8% pessoas jurídicas, indústria, comércio. Então, essa tabela vai ser a base dessa definição. Existe norma exclusiva para isso, perfeito? A IN 1700 também, 9249, a Lei 9249, lá no artigo 15, também trata desses assuntos específicos, tá? Existem outras demais normas, tá? E você pode fazer o chamado livro caixa para fins de imposto de renda. Só para isso. Só para você ter uma noção, uma empresa optante pelo lucro presumido, se ela tiver um processo trabalhista e o juiz determinar a verificação dos dados contábeis, você vai ter que apresentar o quê? A contabilidade, simplesmente a contabilidade, conforme norma da Previdência. Se você pegar da IN 1900 para frente, que trata de assuntos previdenciários, você vai perceber, principalmente o Decreto 8212 de 91 e outros mais. Então, a contabilidade, dependendo do que você for fazer, é necessária. Porém, sou obrigado a entregar a ECD se eu não passei daqueles limites determinados
na tributação do lucro presumido, 32%, menos os tributos e distribuição de lucro, se você não passou, ficou naquela regrinha, você não é obrigado a receber. Agora, passou da regrinha, passou daquele volume, o cliente foi tirando dinheiro, foi tirando no final do ano, já está andando até de helicóptero, está andando de Ferrari, comprou uma casa lá nas Bahamas, enfim. Esse cidadão especificamente, este cidadão, com certeza absoluta, você vai ter que entregar esse ECD para ele e fazer a contabilidade dele. Então, qual é a minha sugestão? Faça a contabilidade. E lá na frente você vai verificar se vai ter esse problema aí ou não, de poder desenvolver todo um processo de configuração na sua ferramenta contábil para poder gerar a ECD. Pessoa jurídica com recurso no exterior. Poxa, a empresa tem recurso no exterior porque ela importa, é uma forma de proteger lá o seu capital, tem uma moeda estrangeira em outro país, enfim. Tendo isso, com certeza entrega a ECD. Quem não está obrigado? Simples Nacional, empresas optantes pelo Simples Nacional, regime de tributação do Simples Nacional, em geral, com exceções, como eu já disse, tá bom? Órgãos públicos, autarquias, fundações em geral, e a outra, né, as pessoas jurídicas inativas. Inativa entende que ela não tem conta bancária, que ela não tem depreciação, não tem nada. Perfeito? Enfim, as chamadas imunizentas que, né, não receberam nenhum montante ou proporcionar 4,8 milhões. Então, são pontos aqui de empresas não obrigadas. E aí eu vou trazer algumas recomendações aqui antes de falar sobre a entrega, a data de entrega. Essa questão de empresas não obrigadas, e esse é um ponto que eu recomendo anotar para quem tem dificuldade, para quem não sabia, é um ponto de atenção muito importante. Todas as vezes que eu chego numa empresa, como consultor, como contador mesmo, orientador, enfim, não importa, mas na profissão de contabilidade, eu vou muito em escritórios de contabilidade, sento com vários profissionais. E acontecem cenas muito incríveis. Então, de repente, acontece a situação assim. Eu tenho uma empresa aqui, que essa empresa presta serviço ou vende alguma coisa por intermédio de edital público. Bolsa de mercadorias do governo. Participa, por exemplo, de uma licitação pública. Estas empresas têm que observar bem, principalmente se for edital, porque existem editais, mesmo que a empresa é do Simples Nacional, mesmo que a entidade seja associação, fundação, igreja, não importa. Mesmo que lá no edital pode determinar que se apresente a ECD. Eu tenho aqui situações muito claras, reais, situações reais de entidades públicas determinando a apresentação da ECD para continuar prestando serviço ou como para iniciar o serviço, antes de fechar o contrato com aquele cliente, determina-se esse ponto. Então, além das regras que nós tratamos aqui, que está intituladas em normas, é importante também que você saiba que se ele entrar num edital, né, eu digo cliente, acessar um edital e requerer que o jurídico dele, né, faça todo o trâmite para que ele consiga aquele benefício, né, consiga prestar com serviço, consegue alugar alguma coisa para o fisco, para o governo, né, ele vai ter que apresentar de acordo com as regras do edital, do certame. Então é importante que ele se comunique com você e você se comunique com ele frente a esse ponto, tá bom? Bom, como regra geral, a ECD ela é entregue sempre no mês de junho, o último dia útil. Regra geral, porque pode acontecer uma postergação? Pode. Nos últimos anos a gente não tem percebido isso com muita clareza. E o horário de entrega até às 23h59. Me recordo aqui de uma situação que eu estive em alguns clientes que faltando 5 minutos para finalizar o prazo, a última ECD foi entregue. Então, se prepare, eu vou dar muitas orientações ainda hoje sobre este ponto, tá bom? Como entregar na hora, em dia, antes, não atrasar, como que você faz, como você contabiliza, eu vou falar já para você. Bom, um outro ponto também que vale a pena ressaltar são as situações chamadas especiais. Eu não sei se é o teu caso. A cisão, fusão, incorporação, extinção da empresa. De janeiro a abril, você tem ali a data chamada junho, como padrão. Passou de junho,
Passou de junho, 30 dias depois. Então, janeiro, fevereiro, março, não importa. Em junho você entrega lá a sua ECD, fusão, ECD. Você vai gerar o arquivo, vai clicar no teu sistema, é fusão, é cisão, né? E vai fazer as extinção, vai fazer as contabilizações de acordo com esse padrão específico da situação da empresa, com a documentação probatória, e vai fazer a entrega. Tá bom? Muito simples, nada de regra muito específica. Poxa, professor Bispo, tem multa? Tem. Tem multa se você entregar fora do prazo. Passou da data, tem multa. A multa vem automático? Não. A multa não vem automático, perfeito? A multa, sempre que você entregar em atraso, ou o seu cliente mudou de contabilidade, mudou de contador, você chegou lá no mês de outubro, já entregaram, a data já passou, quando você for assumir, faça uma pesquisa, seja lá no portal da própria Receita Federal, lá no SPED, lá tem uma forma de você pesquisar colocando o CNPJ, perfeito? Outra forma, baixando o Receita BX, né? Você pode acessar, só colocar no Google, Receita BX, né? Coloca lá o certificado digital, você vai conseguir trazer esses dados também, perfeito? Ou, essa é a parte mais difícil, mandar cartinha para outro contador para ele apresentar as informações. Essa é a parte mais difícil na prática, né? Raramente quem sai de um lugar entrega alguma coisa. Eu estou dizendo quando é CLT, perfeito? Está numa indústria, você entrou lá como CLT, só se você vai procurar em todas as pastas, vai ter que se achar. Então, o caminho mais fácil é você acessar o portal da Receita Federal por intermédio, obviamente, do SPED. Multa 0,5 da Receita Bruta Fiscal. Isso é importante, tá? É uma mudança que houve há um tempo atrás. Muitas dizem, Receita Bruta da Contabilidade. Não, a Receita Bruta Fiscal. A multa é baseada na Receita Bruta Fiscal. Perfeito? Existe fundamentação legal para isso. 8212 trata disso também. Por exemplo, quando que eu recolho? 30 dias depois que você fez a entrega. 30 dias depois que você fez a entrega, você vai fazer lá o chamado recolhimento. Código de recolhimento está aí na tela para você, tá bom? Simples, simples, simples. Bom, quais são as visões que você precisa ter para você poder gerar e desenvolver a sua contabilidade, gerar a sua ECD em dia? Primeiro ponto que eu vou sempre recomendar são as visões técnicas, tá? Por exemplo, quando você vai ao médico, pensa você agora, você que está aí me ouvindo nesse momento. Eu acredito que você foi ao médico, sim ou não? Já foi ao médico alguma vez? Já agendou, né, alguma coisa? Já chegou lá no médico, falou, médico, tudo bem? Ele, tudo bem, e você? Ótimo. Ele vai te perguntar, o que eu posso te ajudar? Eu falo, doutor, eu estou sentindo essa dor aqui, e nessa dor, eu solicito que o senhor veja alguma coisa para eu tirar essa dor de mim. E aí ele vai olhar para você, vai fazer o diagnóstico, e aí na sequência vai pedir um exame. Ou não, ele vai fazer aquele exame da experiência dele, baseado em protocolos. Veja o que eu estou falando, baseado em protocolos. E depois, né, dessa regra de protocolos e coisa e tal, o que vai acontecer? Né, naquela hora, o que vai acontecer? Você vai tomar uma indicação, você vai passar ali que tem uma equipe, um enfermeiro e assistentes de enfermagem, e aí o assistente de enfermagem vai seguir o que o médico determinou e os protocolos. Em nenhum momento, você vai tomar o quê? Vou tomar uma bezetacil. Você tem medo, você não gosta? Eu mesmo, às vezes eu tremo, viu? Sendo bem honesto. E você tem medo? Então não vou dar bezetacil para você, não. Eu vou te dar uma outra que não dói. Vou te dar de gotinha. A enfermeira pode fazer isso? Não. A assistente da enfermagem pode fazer isso? Não. Auxiliar, mesmo com corém, sei lá como, o registro, não pode. Tem que seguir o protocolo e o que o médico determinou. A mesma coisa acontece com nossos profissionais de contabilidade. Então, quem for trabalhar na minha empresa de contabilidade, no meu escritório, tem que fazer a contabilidade baseada naquilo que eu, Sérgio Bispo, profissional de contabilidade, acredito. A contabilização tem que ter um padrão determinado por mim. Mas a minha experiência é 300 anos. Problema é seu. Dentro da minha empresa é assim. Eu sou contador. É como um médico. Então, eu preciso definir
E qual é a definição básica dessa contabilidade que eu preciso desenvolver? A definição básica dessa contabilidade nada mais é que a definição baseada em normas contábeis e como o cliente atua. Se o cliente tem contas a pagar, contas a receber, ele tem estoque, tem, por exemplo, ativo imobilizado, tem, por exemplo, parcelamentos, né, dentro do negócio dele, eu preciso trazer todo esse arcabouço financeiro e econômico, fazer as contabilizações e criar um padrão contábil. A partir desse padrão contábil, a equipe que estiver vai ter que seguir aquele padrão contábil. E a partir daí gerar todo o livro, seja ele um livro diário, seja ele um balancete, né? Então, eu quero um balancete, eu já sei como foi contabilizado. E eu consigo enxergar de longe, por exemplo, se aquela despesa não foi apropriada lá no passivo. Lançou despesa contra a caixa, poxa, feriu naquele momento um princípio contábil, né? Reconheceu alguma coisa depois do prazo, feriu outro princípio, feriu padrão contábil. Então, isso é muito importante que você tenha em mente. Qual é o padrão contábil que eu quero no meu negócio? Crie um playbook. Playbook é um documento. É um documento onde você vai falar, olha, é assim que eu quero que contabilize. Quando eu for usar o caixa, utilize dessa forma. Então, por exemplo, como que eu posso ter um caixa de 5 milhões de uma empresa que fatura 250 mil, 100 mil, 50 mil por mês? Mas já veio assim do outro contador. Eu não posso deixar dessa maneira, eu não posso gerar isso, seja no livro diário tradicional, seja via ECD. Eu não posso deixar uma coisa dessa acontecer e ficar comigo e eu assinar como profissional de contabilidade. Então, eu preciso ter esses padrões como visões, tá bom? Outro ponto muito importante. No ato que você está fazendo a sua contabilidade e a sua ECD, ou a geração da ECD, antes desse ponto, existem alguns profissionais que gostam de quê? Gerar a ECD, está atrasado, estou com pressa, eu tenho mais de 40 mil ECDs para entregar aqui, e nesse ato dessas entregas de ECD, aquele profissional fala, não vai dar tempo, eu vou gerar, depois eu dou um jeito. A pessoa gera aquela contabilidade e envia dentro da ECD. E vai embora, assinou, tudo bonitinho, está tudo ok. Aí passou, sei lá, 6 meses, 1 ano, quase 1 ano, né? Porque tem um prazo. 8 meses, a pessoa vai lá, eu vou substituir o livro. Então, esse ponto da substituição, ele é muito específico. Então, por exemplo, eu posso fazer um estorno contábil depois de substituir? Tem lá a ITG 2000 que trata desse ponto, né? Posso substituir? Eu posso excluir lançamentos? Eu posso fazer isso? Bom, primeiro ponto. A NCC, que é o Código Civil, né, o novo Código Civil brasileiro, a Lei 10.406, né, ela trata o que lá? Que a contabilidade precisa ser uniforme durante o tempo. Nós temos lá o artigo 1178, 1179, 1180, 1181, que traz isso com muita clareza. É importante que você saiba que a contabilidade tem que ser uniforme durante o tempo. Eu não posso ter diversos lançamentos diferentes. Vou dar um exemplo. Entra um funcionário, ele lança de um jeito. Eu vou criar uma conta nova aqui, eu gosto de fazer meu controle aqui, eu gosto de ter contas a conciliar. Depois eu dou um jeito. Alguém tem contas a conciliar por aí? Levanta a mãozinha, fala, eu. Acho que ninguém vai falar eu, né? Mas, enfim, contas a conciliar, contas a ajustar, ajustes, né? Outros passivos, você não sabe o que é. Despesas gerais, que não existe despesas gerais na legislação, nem na norma, em lugar nenhum. Que despesa é essa? Da onde veio, né? Então é importante essas nomenclaturas serem mais claras possíveis. Então, tudo isso que eu estou dizendo aqui é a uniformidade durante o tempo. Dentro do registro, dentro da ECD, já eu volto falando mais sobre lançamentos contábeis, tá bom? Para que dê tempo aqui a nossa palestra aqui. Dentro quando você gera a sua ECD, o seu registro em TXT, você tem lá um registro que é chamado de 0, que é o abertura, identificação e referência. Da onde veio isso daí? Do teu sistema, do teu software. Se lá dentro do teu software o nome da empresa não condiz, não está certo, mudou o nome da empresa e você não alterou na ferramenta,
As datas de abertura da empresa estão equivocadas, o nome dos sócios estão errados, CPF, os dados da empresa em termos de telefone ou e-mail. Esses dados todos cadastrais do seu software contábil Fênix aí, ou qualquer outro que você utiliza, é o que vai dentro da sua ECD. Então, a informação ela precisa ser sempre corrigida. Por exemplo, o campo de opção tributária. Lá tem que constar que a empresa é optante pelo lucro presumido, é optante pelo lucro real, se é trimestral, se não é trimestral, perdão, se é trimestral, se não é trimestral. Isso é importante que esteja em dia. Ah, mas quando eu for entregar, eu olho. Então, quando você for entregar, você vai ver, você vai ter um problema se você tiver umas 2, 3, 10, 50, 200 ECDs para entregar. Então, tudo, você tem que criar um protocolo para a tua equipe de contabilidade. Ó, todo mês nós vamos olhar os cadastros, todo mês nós vamos fazer tal coisa. São protocolos importantes para chegar no dia da entrega e está tudo ok. Depois nós temos lá o bloco C, onde quando você recupera a ECD do exercício anterior, automaticamente ele gera, ele cria, tá bom? Depois nós temos o registro I, tá bom? Ou melhor, os registros I que estão dentro do bloco I, que são os lançamentos contábeis, o débito, o crédito, a data, o histórico. Por isso que eu estou dizendo que é importante estar completo, de acordo com o teu plano de contas, tá bom? Depois nós temos as demonstrações contábeis, e é importante dizer, né, que para fins tributários, muitas vezes, é uma DRE, é um balanço, uma DMPL ou DLPA, muitas vezes. Só que a norma brasileira de contabilidade requer mais de nós contadores. Ela requer, e somos obrigados a seguir, tá? Que você apresente a DMPL, apresente a demonstração dos fluxos de caixa, por exemplo, e as notas explicativas para todas as empresas que entregarem a ECD. Mas também, para você que não vai entregar ECD e está fazendo contabilidade, o livro diário precisa constar isso também. Depois nós temos também mais um registro, que é de conglomerados econômicos. Esses registros de conglomerados econômicos, é importante salientar. Por exemplo, o CPC 36 trata com muita clareza sobre as entidades, as empresas que fazem consolidação. A consolidadora, né, a empresa-mãe e as outras empresas do grupo, é um grupo econômico. Então, você tem que aplicar os conceitos do CPC NBCTG 36 para poder fazer um balanço consolidado e poder atender aos requisitos. Se você tem essa questão, muito importante. Ah, eu tenho matriz filiais. Você vai fazer tudo pela matriz. Perfeito? Importante também esse comentário aqui. E depois você tem o encerramento do registro, que vai constar, por exemplo, o nome dos sócios, o nome da empresa, o nome do contador e as chamadas assinaturas, tá bom? Bom, feitas essas considerações que eu trago aqui para você, é fundamental que você, no ato da sua contabilidade, no ato da sua contabilidade, você tenha alguns padrões. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para você é que você precisa ter, para poder gerar ECD, para poder fazer ela direitinho, o que eu vou recomendar? Após que terminar aqui o nosso treinamento, né, a nossa palestra, eu quero que você pegue tudo que você está escrevendo aí e faça uma reflexão. Né? Inclusive, em próximos dias vai sair um treinamento sobre coisas que eu vou falar por aqui, mas com mais profundidade lá no Academy da Contimatic, tá bom? Então, mais profundidade desses assuntos que nós estamos tratando aqui. Primeiro, é necessário que você tenha um padrão contábil. O que é um padrão contábil? Eu já dei o primeiro spoiler. O padrão contábil é quando você define como, por exemplo, como se contabilizam as despesas na sua empresa. Todas as despesas. Como se contabilizam, por exemplo, o seu ativo imobilizado. Como se contabiliza os estoques. Você lança todas as compras lá no resultado direto ou você lança na conta estoque, debita, estoque, credita, fornecedor? Como que você faz, por exemplo, para lançar as contas de bancos da sua empresa? Como que é a contabilização disso? É baixando do contas a receber ou não? É um outro formato? Este padrão contábil, ele tem que ser inserido na identidade da sua empresa de contabilidade.
esse padrão ele vai ter um reflexo muito grande com o teu cliente. Então, por exemplo, se o seu cliente ele tem lá uma empresa que tem contas a pagar, contas a receber lá, tem contratos, tem estoque, tem produção, a sua contabilidade precisa exprimir essa informação. Então, você tem que ter um padrão para esse fim contábil. Para esse modelo contábil, tem que ter um padrão. Um padrão para atender esse negócio. Se a sua empresa é um comércio, a mesma coisa. Tem que ter um padrão para atender o comércio. E se você tiver uma empresa prestadora de serviço, tem que ter um padrão para atender. Eu não posso, como eu já disse aqui, ter, por exemplo, um colaborador, e me desculpe se você é um auxiliar, um assistente, de repente você já tem muita experiência com escrituração contábil. Você já veio de outros lugares, inclusive você deve até falar, olha, no meu outro escritório eu fazia assim. Essa frase, apesar de ser de grande valia, ela é muito perigosa para quem é dono do escritório de contabilidade, para quem é responsável. De repente o dono não é o responsável, é um gestor, é um líder que está pondo o teu nome lá. Como assim esta pessoa, auxiliar assistente, está dizendo para você que lá assim você vai fazer? Então, isso é um ponto importante. Precisa ter um padrão de contabilidade e um padrão de como vai fazer as coisas. Que nós chamamos de PCE, que é um padrão contábil específico do seu negócio. Tá bom? Um outro ponto muito importante, assim, que eu trago com muita veemência, além de ter esse padrão, é a forma de como você vai receber toda a documentação da empresa. Hoje, é inconcebível receber 200 caixas de documentos para poder digitar na mão. Mas tem empresas recebendo, então nem sempre é tão inconcebível assim. Mas como que vai ser o processo de triagem? Como que vai ser o processo de contabilização disso? Como você vai importar os dados? Né? Qual é a data, por exemplo, que as outras áreas do seu escritório vai poder interligar? Então, vou dar um exemplo aqui. Além do alinhamento interno, você tem um alinhamento com o teu cliente. Então, por exemplo, se você tem lá o seu cliente, se você tem que fechar uma contabilidade todo dia 10, por exemplo, todo dia 10 eu tenho que entregar um balancete para o cliente. Ah, mas eu não preciso, Bispo, professor Bispo, eu não preciso. Não importa, cria esta agenda, você vai criar essa agenda para a tua empresa. Essa vai ser uma agenda padrão do seu negócio. Tá? Então, você criou essa agenda. Aí, o que vai acontecer? Você vai ter que conversar com o teu cliente. Como que vai ser a folha de pagamento? A pessoa vai mandar dia 3 para você processar dia 4? Entregar dia 5 para ele correndo? Não tem como. Aí, o departamento pessoal só vai liberar a folha depois do dia 15. Aí, no dia 15, você vai integrar. Depois vai conciliar a folha, termina dia 20. Aí, depois, o pessoal da escrita fiscal, o departamento fiscal, só vai processar, terminou o mês. Ah, de acordo com a inscrição estadual da minha empresa, só dia 17 que eu tenho que entregar a declaração. Meu FD fiscal. Só dia 20, só dia 25. Então, o que vai acontecer? Ele só vai fazer próximo, que eles importam tudo, processa, tem o seu trabalho, tem o seu valor, mas eles só vão te liberar daqui 25 dias. Ou seja, vai atrasar a sua contabilidade. Isso não pode acontecer. Então, você tem que criar um processo de achatamento desses prazos. Então, poxa, o seu cliente, faça uma data de corte, 25 a 25, 28 a 28, para você processar a folha e no mais tardar, dia 4, dia 3, está liberada para você integrar para a contabilidade. Mesma coisa o pessoal da escrita fiscal. Dia 5, a escrita tem que estar tudo importada e validada. É o máximo para quem trabalha em escrita fiscal de escritório. Meu Deus, você está dizendo uma loucura, Sérgio Bispo. É possível sim. Basta configurar. Dá trabalho que eu estou falando? Sim, dá trabalho. E o trabalho maior é quebrar o hábito, padrão. Existem hábitos dentro das empresas de contabilidade e eu sou parte disso, gente. Tá? Existem hábitos que a gente, depois eu faço, não preciso fazer agora. E aí vai atrasando. Então não tem como entregar um balancete dia 10 e fazer tudo o que eu estou dizendo aqui para você ter uma excedente em dia lá na frente. Perfeito? Outra coisa também, ativo fixo, estoque, você tem que ter uma parceria com o cliente. Ah, os meus clientes não têm parceria nenhuma. Então, meu amigo, existem outras saídas para você fazer a contabilidade dessa pessoa. Integração entre o sistema RP do seu cliente. Se é um cliente muito pequeno, aí você tem que fazer uma contabilidade estritamente fiscal, utilizando notas fiscais e outros padrões, não tenha dúvida.
Outro ponto interessante, né? Eu trago aqui o ponto 3. Qual vai ser o formato de entrega disso? Vai ser papel? Papel, corta papel. Começa a cobrar do seu cliente que não vai aceitar papel. Força. Ou traz novos clientes e manda embora, aquele que não quer mudar. Perfeito? É padrão. Como que vai trazer esses dados para dentro da sua empresa? É integrado? É via arquivo? Por onde vai vir? Vai ter uma plataforma de comunicação com o cliente? É na nuvem? Todos os seus funcionários estão treinados para isso? Quem é a pessoa do outro lado que vai falar, ou 2, 3 pessoas que vão falar com a tua equipe? Tá? Qual que é o profissional de TI que vai ajudar a fazer esse ponto? Legal? Outro ponto bastante importante que eu quero trazer para você é as datas de liberação de tudo isso para processar na contabilidade e a equipe preparada. O que é uma equipe preparada? Que sabe fazer conciliação, que sabe fazer, por exemplo, uma verificação às cegas, que sabe fazer, por exemplo, uma análise seca, uma análise global de um arquivo, de um padrão, sabe configurar. Então, é importante a sua equipe estar treinada. Por isso que, pelo menos uma vez a cada sexta-feira, treinar a sua equipe para isso, para que você tenha uma contabilidade em dia e, sim, uma entrega saudável de ECD. O quarto ponto, eu já disse aqui hoje e eu vou retornar, é o cadastro. O que eu tenho visto de cadastro errado. Né? Não só o cadastro da empresa, nomes que eu já disse aqui. Por exemplo, plano de contas. Você tem o plano de contas da sua empresa e tem o plano de contas referencial, aquele que foi determinado pela Receita Federal. Se você tem dúvidas do plano de contas da Receita Federal, dentro do próprio site sped.rfp, né, ou coloca no Google lá, Receita Federal SPED, vai estar lá dentro, tem lá um manual do que é cada conta contábil, lá o número da conta, o nome da conta, o que serve, para que ela serve. Abre, deixa aberto na sua tela, para poder fazer o depara. O que é o depara? Você tem uma conta caixa de um lado, que é do seu plano de contas, e do outro lado, o plano referencial dentro da sua ferramenta. O sistema Contimatic tem isso. Aí você vai lá, essa conta aqui representa essa daqui. E pronto. Isso é um ponto importante. Esse é um tipo de cadastro. Outro cadastro são as análises vertical, horizontal, análises em geral, porque você vai fazer notas explicativas a partir de quê? Você vai tirar os dados da sua cabeça? Não. É a partir das notas explicativas, onde você vai interpretar aquelas informações para gerar as notas explicativas que vão dentro do registro J800. Então, é importante esses pontos que eu estou trazendo para você. Outro ponto importante, né? Esse é o... Você está anotando o que eu estou dizendo aqui? O que eu estou ensinando aqui, o que muitas pessoas nem sabem que existem esses pontos aqui que nós estamos trazendo nessa palestra, tá? Porque eu poderia ficar horas aqui falando de registro e ninguém entender nada. Né? Ou entender, eu vou... Não. Aqui é situação prática para você refletir, ver o que eu estou fazendo e como é que eu estou fazendo. Então, olha só. Mensalmente, balancete dia 10, dia 12, pronto. Aí, o que você vai fazer? Você vai entrar na sua ferramenta, gerar um balancete em tela. Contábil. E do lado, você vai gerar um outro balancete chamado balancete ECF. Isso mesmo. Você tem um balancete contábil e um balancete ECF. Ou seja, baseado no plano de contas da ECF. O que vai acontecer nesse momento? Você vai olhar lá. Ativo circulante. O ativo circulante está igual ao outro ativo circulante? Ou seja, ativo circulante está igual ao outro ativo circulante? Se tiver diferente, a configuração está equivocada. Eu não posso ter ativos circulantes diferentes. Eu gero um balancete, mando para o banco no papel. Pum. Aí depois eu vou entregar a ECD, os ativos circulantes não batem o que eu tenho no papel com aquilo que foi entregue na ECD. Ou, de repente, o estoque. O estoque não bate. O meu ativo não circulante não está batendo com o ativo não circulante do balancete ECD-CF. Então, eu preciso ter esse padrão, essa visão, porque senão eu vou gerar dados equivocados. O outro ponto importante é eu olho o grupo, ou seja, né? O que é o grupo? Ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, passivo não circulante. Os grupos da minha DRE, receita bruta, os custos, os tributos incidentes sobre as vendas, as despesas, os grandes grupos dentro da DRE e o grupo. Perfeito?
as outras receitas, os tributos incidentes, né, sobre o resultado. Então, esses números precisam casar. Eu não posso criar uma coisa aqui, vou gerar, vou fazer um depara só para ir logo e terminar. Esse é o cuidado. Isso é fazer uma contabilidade de verdade, com muito carinho, para entregar dentro do MyCD ou no livro diário digital. Outro ponto importante, né, que é bem importante, olhei os grupos. Eu vou olhar, por exemplo, as contas, e aí eu vou ter aquela análise fina. Caixa, bancos. Às vezes, a pessoa dá um ajuste lá, bate os números nos grandes grupos, né, mas não bate nas contas, nas sintéticas. Então, é importante ter esse olhar também nas contas sintéticas, né, e depois, obviamente, olhar as contas analíticas. Muitos profissionais, olha, o total está batendo ativo, total passivo, puxa, eu estou atrasado, vou mandar assim mesmo, depois eu vejo. E não vê nunca. Então, se você faz isso mensalmente, todo dia 10, todo dia 10, todo dia 10, fazendo todo o processo que eu disse, antecipa o DP, antecipa o pessoal da área tributária fiscal, faça suas integrações, traga os extratos bancários por meio de importação, qualquer outro fim, faça as conciliações para dia 10, 12 estar pronto, ou dia 20, ou o dia que for possível, de acordo com o seu procedimento, tudo bem? Feitas essas considerações, mensalmente, pelo menos mensalmente, confira esses balancetes, que quando chegar, por exemplo, no ano de 2024, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, se você tivesse feito, ou fez, de repente você fez, tudo isso que eu estou dizendo, neste momento, a tua contabilidade está quase fechada ou fechada, encerrada. E aí, na hora de entregar um ECD, um SCF, você consegue ali, de fato, com muita tranquilidade, com a sua equipe, colocar todo mundo para poder importar, gerar e enviar. Quando eu falo todo mundo, é fazer a força-tarefa mesmo, trazer todas as pessoas, mesmo que seja estagiário, porque já está dentro de um padrão contábil elibado, conferido e assim por diante. As conferências gerais que eu quero trazer para você, por exemplo, é que todo mês você olhe, por exemplo, no ECAC, verifique, por exemplo, na PGFN, verifique no Estado, na sua Cefaz, verifique no município, se tem dívidas tributárias, se existe alguma coisa que precisa colocar ali. Assim também como situações trabalhistas, que são importantes para que você tenha uma contabilidade mais em dia possível. Então, tudo isso que eu estou dizendo é o que vai dentro do SPED. É a parte mais importante. É a parte mais importante, tá? E antes de concluir, eu trouxe muitos insights, eu quero retomar um ponto para você. Um ponto bem importante. Contabilidade, ela é um funil que recebe tudo. Mas eu não posso, como responsável da contabilidade, ser o funil e esperar que os outros departamentos liberem. É ao contrário. O departamento contábil tem que ser muito importante. Eu entendo que muito mais importante, muitas vezes, que as outras áreas. Por quê? Um erro, por exemplo, tributário, fiscal, seja de CMS, IPI, seja de outras áreas, precisa ser conciliado lá na contabilidade. Um erro de folha de pagamento, um reprocessamento de folha, depois que integrou, tem que ser pego pelo profissional de contabilidade. Né? Olhar esses saldos, fazer conferências finas e grossas. Conferências grossas são conferências de totais. Conferências finas, grupos, subgrupos e as contas. Perfeito? E antes de fechar, eu quero trazer um ponto bem importante aqui. Perdão. Um ponto bem importante, que muitos acabam não fazendo isso, né? Que é o quê? Quando você elabora a sua contabilidade, né, além do PCE que eu trouxe aqui para vocês, que é o padrão contábil, as regras onde você define os prazos de cada departamento para poder entregar para a contabilidade, perfeito? Seja o seu cliente, seja quem está lá dentro. Uma outra coisa bem importante, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, é você entender que existe a rotina, existe a tarefa. Rotina é aquilo que outrora vai acontecer lá na frente. Então, por exemplo, o que vai acontecer lá na frente? Eu vou ter que entregar ECD. Quando? Tecnicamente, no mês de junho. Último dia do mês. É assim que vai acontecer. Só que se eu colocar esta rotina como tarefa, essa tarefa estará errada, porque ela é só uma rotina. É entregar. A tarefa é todo o procedimento. Então, por exemplo, fechamento do balancete.
não sei o quê, integração da folha, integração disso. Essas são as tarefas que, no final, ela vai gerar e vai fechar essa rotina. Então, é necessário criar tarefas. E dentro das tarefas, é o como tem que ser feito. Como tem que ser feito. Ah, preciso fazer dessa maneira, você vai acessar essa pasta. Você vai acessar esse produto, esse arquivo PDF. Você vai pegar o arquivo em ODT, esse arquivo em TXT, em, sei lá, XLS. Então, tem que ter um padrão para a tua empresa. E esse padrão, todos têm que seguir como um padrão. E quando chega um momento que esse padrão começar a travar a sua operação, iniciar o travamento, opa, preciso de outro padrão. Essas são as visões. E prazos mensais. Os prazos de rotina, elas não podem ser o prazo do fisco, prazo do governo, tem que ser o prazo do teu negócio. Teu negócio é dia 10, então é dia 10, não é dia 20. Ah, meu fechamento fiscal, ICMS IPI, por exemplo, é todo dia 20 e dia 25. Não, pode ser dia 10, pode ser dia 8, pode ser dia 12. Por que eu tenho que esperar o último dia? Ah, porque tem outras coisas. Não, faça uma programação, uma adequação do processo da sua empresa. Isso é importante. E isso também gera todo um transtorno se o processo não está adequado para poder gerar a ECD. Então, esses são os pontos importantes. Creio que eu trouxe aqui vários insights. Tá? Esses insights são insights do meu dia a dia, das minhas práticas, tanto de auditoria, treinamento, coisas que eu pratico dentro da minha empresa, nas empresas de amigos, que com certeza muitos deles estão assistindo essa palestra aqui hoje. Já sentei com milhares de contadores. Eu falo milhares, é milhares de verdade, tá? Não é milhares só de número, não. Tá? Em todos os lugares que fui, todos os processos, eles se baseiam em entender o que é, quais os riscos que são os problemas que pode ocasionar, situações de quando eu tenho que entregar e os prazos. Os demais quesitos, como assinatura e outras coisas mais, ou é cadastro da sua empresa, processamento contábil, integração dos pontos, geração das demonstrações contábeis, geração de uma boa nota explicativa, e aí tem cursos e treinamentos específicos e palestra para isso, e eu posso, em algum momento, vir aqui novamente trazer esses pontos para vocês, mas o ponto vital aqui é não tomar uma multa porque atrasou a contabilidade. Então, se você tem uma contabilidade ou várias atrasadas, é porque o processo atrasou. E se o processo atrasou, é um grande problema e você precisa enfrentar. Não deixa. Ah, o dono da empresa não está nem aí. Ah, o cliente não me ajuda. Eu sei que muitas vezes tudo isso é verdade, mas como profissional de contabilidade, eu vou dizer a você, não aceite isso, não aceite. Porque depois, lá na frente, o seu estresse vai ser com software, é com um profissional da TI, da sua empresa, é internet. Imagina acabar a energia elétrica nos últimos 10 dias da sua região. Imagina que loucura. Então, tudo isso que eu estou dizendo é para que você tenha menor quantidade de estresse possível, né? E uma facilidade. Então, se eu te ajudei com esta visão, eu tenho certeza que você vai fazer muitos bons negócios e fazer boas aplicações. Eu fico aberto aqui para vocês mandarem as suas dúvidas. Quem tem dúvida aí? Tem gente com dúvida? Foi incrível, professor. Temos dúvidas aqui no chat. Já vamos conferir aqui o que o pessoal está falando. Dúvidas sobre a palestra, bem-vindas. Eu quero aproveitar enquanto a nossa colega está lendo aí as perguntas, né? Vamos lá para... Pode falar, professor, que já tem uma aqui já. Eu estou sem Ray-Ban. Eu leio para o senhor, não tem problema. Depois dos 20 anos... Carlene Lázaro. Empresas simples nacional que não tem investidor anjo, portanto, desobrigadas, pode transmitir o SPED opcionalmente? Essa transmissão, se for dos últimos 5 anos, por exemplo, haverá multa? Opcionalmente, não. Não está intitulada na norma que essa empresa, essa entidade ou essa empresa optante pelo Simples Nacional tem a obrigatoriedade da entrega. Por não ter obrigatoriedade, logo não haverá multa. Tá bom? Perfeito. Não existe nem na legislação previsão de multa para esse fim, tá? Como não tem previsão, essa é a resposta mais correta aí para os juristas de plantão. Perfeito. Aqui é a dúvida da Jéssica Marília.
E como arrumamos quando o cliente vem com um caixa de milhões de outro contador? Opa, isso é uma pergunta muito boa. Muita gente passa por isso, já passei também. Já fui em escritórios de amigos. Bispo, me ajuda! Aí eu vou lá e vou pagar uma pizza para você. Eu vejo que o problema é maior do que eu imaginava. Pois bem, nesse caso específico, é necessário e mandatório fazer um balanço de abertura, tá bom? Um balanço de abertura. Como você vai fazer isso? É o famoso, eu sempre falo, né? É o famoso SAP, Sistema Avançado de Planilhas. Brincadeiras à parte, né? Você vai abrir a sua planilha em Excel, tá bom? E vai fazer uma triagem prévia. Então, você vai pegar, por exemplo, bases, por exemplo, de 31/12. Eu não sei qual é o período que você tem, mas vou pegar um exemplo, tá? Vai pegar uma base. Imaginemos que você pegou um cliente no mês 4 desse ano de 2025, por exemplo. Então, o que você vai pedir? Pô, eu quero o extrato bancário de 31/12 de 2024. Eu quero saber apontamento de estoques. Você vai pegar os números globais, se ele tiver alguma ferramenta, algum software lá para você extrair esses dados. E vai estruturar, obviamente, um balanço de abertura. De repente, você fala assim, bom, ele não tem nada. Não tem nem sistema, não tem RP, não tem software, não tem nada. É um cara, assim, fim da linha. Nesse caso específico, você vai usar aquilo que foi entregue junto ao fisco. Então, você vai lá na EFD, por exemplo, CMS-PI. O que foi informado lá? Qual o saldo de entrada em janeiro? Ou, melhor dizendo, em 31/12 do ano anterior. Em 31/12, o que ele comprou? O que ele vendeu? Qual o saldo que está lá de estoque que sobrou? Entendeu? Alguma informação está lá. Um outro exemplo. Ativo imobilizado, dependendo do volume, é necessário fazer um levantamento. É um serviço à parte que você pode cobrar. Então, você vai fazer um levantamento desse ativo imobilizado. Se ele não tem nada de estoque, tem que fazer um levantamento do estoque também. Chamar a equipe dele para fazer contagem, seja digital, seja como for. Passivo. Dívidas. Dívidas. Se não tiver um contas a pagar e um contas a receber na empresa, o melhor caminho é levantar, por intermédio da escrita fiscal, quais são os fornecedores com quem ele tramitou. E nesses fornecedores, verificar com todos os fornecedores, enviando uma carta, né, ou a pedido dessa empresa, perfeito? Na auditoria tem esse mesmo padrão, tá bom? Uma carta que nós enviamos para saber, tenho dívida com você? Tá certo? E ele vai informar 2 parcelas, 3 parcelas e assim sucessivamente. Esses são os caminhos. Para isso acontecer, é um trabalho à parte de contabilidade, para depois você elaborar esse balanço de abertura. Entra no sistema da Contimate, que tem um campo específico, tem que bater, não dá para ter o ativo e passivo diferente lá, tá certo? Tá certo? E a partir daí você começa a sua contabilidade. Então, basicamente, eu trouxe essa visão para você. Se ainda surtir dúvidas, mande mais por aqui ou posteriormente lá no nosso Instagram, tá bom? Perfeito. Temos aqui a pergunta do Felipe Belmonte. Ele falou, Sérgio, parabéns pela palestra. Por favor, uma dúvida. Para fazer uma ECF hoje, do ano 2023, tem que ser na versão 10 da época ou pode ser na de hoje, 11? Ah, e se for na anterior, aonde localiza? Somente na atual, tá bom? A resposta é bem objetiva, somente na atual. Tá bom? Você vai gerar nos dados de hoje, porque o teu sistema já está atualizado, ele vai importar tranquilamente, tá bom? Sem problema nenhum. Perfeito. Aqui é a Neide. Boa tarde. Eu tenho que obrigatoriamente elaborar notas explicativas? Sim. Sim, a resposta é sim. No Brasil, as leis, principalmente leis de contabilidade, trazem no Código Civil a determinação que você apresente balanço e as demonstrações do resultado econômico. O que são os resultados econômicos? São as informações constantes na DRE, na DRA, caso você elabore a DRA e tenha fatos contábeis para isso, DMPL, que é a demonstração da mutação do patrimônio líquido, ou a DLPA, demonstração de lucros e prejuízos acumulados, a demonstração de fluxos de caixa e as notas explicativas. As notas explicativas fazem parte do balanço e de todas as demais demonstrações. Tá? Isso está em diversas normas de contabilidade. NBCTG 26, tá? Que é o CPC 26. Por exemplo, CPC-PME anterior, né? Antigamente era CFC 1255, atual ITG 2000, ITG 1000.
Todas elas, eu posso aqui elencar inúmeras normas para você, todas determinam a obrigatoriedade das notas explicativas. Todas. Tenho que colocar no SPED contábil? Sim. Eu nunca coloquei. Começa a partir de agora. Começa a partir de agora. Só começa. Como que eu faço as notas explicativas? De forma muito simples. Você precisa aprender a desenvolver as análises. As análises, por exemplo, econômicas, as análises econômicas, e também, por exemplo, o que é um CCL, por exemplo? O que é uma liquidez seca? Quando você faz essas análises e o sistema contábil Fênix pode te ajudar nisso, você vai conseguir elaborar as notas explicativas com muita facilidade. Perfeito, professor. Aqui a dúvida da Margarete Santana. Por favor, professor, uma empresa que troca de contador nos meados do exercício e o contador anterior não entregou a ECD no período de responsabilidade dele, tem como entregar somente um período? Não, o contador anterior vai ter que gerar aquele período dele, enviar o arquivo para você, você baixa no Receita BX e você junta esses arquivos para enviar por completo. Ele é corresponsável, ele é responsável do período dele. Caso ele não assinou nada, abandonou, desapareceu, o que eu recomendo? Converse com o proprietário da empresa, faça um balanço de abertura, como eu já disse aqui anteriormente. Ao conversar, você cobre faça um contrato somente para elaborar essa contabilidade daquele período dentro do seu padrão. Na minha experiência, vale muito mais a pena fazer uma situação assim do que pegar um arquivo, juntar com o outro, fazer toda aquela coisa, com planos de contas diferentes, dá muito trabalho, muita confusão. Tá bom? Espero que tenha te ajudado aí. Boa, professora. Aqui a dúvida do Renato Rodrigues. Considerando a crescente complexidade das normas contábeis e a obrigatoriedade da ECD, como podemos garantir a integridade, a confiabilidade e a rastreabilidade dos dados contábeis digitais ao longo do tempo, especialmente em cenários de auditoria e fiscalização? Legal. Bom, dentro da auditoria, existe uma norma, tá? A partir da norma 200, NPA número 200, 205, 251, 257, diversas normas a partir da NPA 200, tá bom? Lá atrás o quê? Lá atrás algo que para muita gente é chamado de assurance, ou regra de asseguração. A regra de asseguração de uma contabilidade, ela é feita e criada como? Quando você cria um padrão. Quando você cria um padrão, você começa a estruturar toda a tua equipe de contabilidade naquele padrão. Vou dar um exemplo aqui fictício. Muitas vezes, você pode, de repente, ter contratado um colaborador, um profissional, já tarimbado, já com experiência de contabilidade. Ele começa a fazer os trabalhos de contabilidade e ele lança despesa contra caixa, despesa contra caixa, despesa contra caixa, tendo em vista que a empresa tem contas a pagar, ele pode lançar despesa contra um passivo. Essa é a regra, porque despesa se atende, no mínimo, ao princípio da competência, reconhecendo a dívida para depois o pagamento da dívida. É assim que todas as empresas trabalham. E ele faz diferente. Como que você utiliza a regra de asseguração nesse ponto? Bom, se existir o PCE, que é um padrão contábil específico da sua empresa, você vai ter o quê? Uma equipe de analista sênior para cima, para poder fazer testes. Então, você vai criar testes, tá? Esses testes serão feitos de que maneira? Olha, perdão. Esses testes serão feitos de que maneira? Primeiro, verificar se as contabilizações estão naquele padrão. Sim, não. Opa, equipe, o que está acontecendo? Por que foi lançado diferente daquele padrão? Por que criou uma nova conta contábil? Por que mandou um balancete para o cliente sem ter feito a comparação? Perfeito? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você fazer o cruzamento. Ou seja, a sua informação contábil bate com a sua ECF. Eu sempre recomendo que na hora de gerar a ECD, já gere a ECF e faça verificação se os dados estão batendo antes mesmo da entrega, para que você não tenha problemas de substituir a ECD posteriormente. Com isso, você já tem a asseguração, você já tem todo o controle desses dados. Agora, se você estiver dizendo também sobre as regras da Lei de Proteção de Dados que a Receita Federal outrora possa ter, é importante salientar
que os livros diários digitais, seja ECD ou outro formato, ela é uma informação pública. Quando você registra, você entrega para um banco, existe ali algumas informações que são protegidas, mas em regra geral elas são públicas. Então, essa é a resposta que eu poderia te dar para que eu não me alongue, mas eu creio que você entendeu claramente. Aplique a asseguração técnica. Perfeito, professor. Ó, mais uma dúvida aqui da Miriam Assis. ECD entregue fora do prazo e não recolheu a multa. Pode ser recolhido agora? Pode, sem problema nenhum. Pode recolher sim. A multa não vai chegar por correios, nem vai aparecer lá no ECAC. Então vai ter que fazer sim, fazer a escolha da coragem, né? Porque de repente, imagina um faturamento de 100 milhões, imagina uma coisa dessa. Ou que seja 10 milhões e você aplica as regrinhas lá, 0 ponto alguma coisa, às vezes a multa é pesada. Então analisa direitinho, né? E faça o recolhimento. Boa. Priscila Cândido. Se eu entreguei uma ECD ano calendário 2023 de uma empresa do Simples, sou obrigada a entregar em 2024 e sempre? Olha, a nossa orientação, isso tem várias normas que tratam disso. A partir do momento que você abraçou a entrega, você vai abraçar para todos sempre e amém. É assim que funciona. Tá vendo, né, Priscila? Agora aqui a dúvida da Cida Laureano. Professor, em 2022 foi lançado um valor como despesa e em 2024 descobriu que era um ativo intangível. Em 2024 faço o lançamento em ajustes de exercícios anteriores e preciso corrigir a ECD? Bom, vamos lá. Isso é muito bacana que essa pessoa trouxe aqui de pergunta. Tá? Qual o nome dela? Cida. Cida, obrigado pela pergunta, tá? E obrigado a todos pela pergunta, mas é importante essa pergunta para todos que estão aqui nos assistindo nesse momento, tá? Olha só, nós temos normas específicas que tratam das políticas contábeis, principalmente de que trata de erro, que é a NBCTG número 23, que é o CPC chamado 23. O que traz lá? Existem erros que modifica a peça contábil, o balanço contábil, a DRE, por exemplo. Você vai tomar uma decisão, essa decisão vai ser modificada, então, com certeza, tem que substituir o livro dentro do prazo, ok? Não, poxa, é um erro que eu posso fazer um estorno, e você pode fazer isso somente no exercício seguinte. Então, existe o erro, que ele é imputável, e é um erro que não foi, eu quero fazer esse erro, né? Ou é um erro que ninguém percebeu e aconteceu. Então, se esse erro, ao ler a DRE, ao ler o balanço, uma DMPL ou uma nota explicativa, ele não traz erros na decisão, imagine uma situação assim. A nossa empresa tem um lucro de 300 mil reais. Perfeito? E, na verdade, era prejuízo. Quando foi lá processar de novo, deu prejuízo, todo mundo conferiu. Meu Deus, era prejuízo, teve distribuição de lucros. Imagine uma cena dessa. Tomaram uma decisão errada por conta de um erro. Nesse caso, tem que substituir, sim, e fazer todos os trâmites bonitinho. Se esse erro não traz uma decisão equivocada, pode ser feito a qualquer momento no exercício seguinte, desde que faça lá a informação que é o ajuste. Agora, a segunda pergunta que ela fez, dentro da mesma pergunta, é se pode ajustar em exercícios anteriores. Bom, vamos lá. O que pode ser lançado em exercícios anteriores? Aquilo que afeta resultado. Então, por exemplo, um ativo intangível, ele afeta resultado? Ou afeta só o ativo? Então, estamos falando de fatos permutativos, para quem lembra dos primeiros anos da universidade, aí, da faculdade de contábeis, né? Então, avalie bem. Então, por exemplo, essa informação contábil apareceu lá na DRE? Era para estar na DRE ou não estava na DRE? Então, era para estar na DRE, mas pelo erro contábil não apareceu. Mudou, então, o resultado. Esse resultado está no teu patrimônio líquido. Então, se esse resultado era para estar lá no PL, ajuste exercícios anteriores. E hoje pode usar outras nomenclaturas até. Se isso não é impacto lá para a DRE, lá no resultado, não é para jogar em ajustes de exercícios anteriores. Tá claro isso? Essa é a resposta.
Perfeito, professor. Aqui, essa foi a dúvida da... Calma aí, que são muitos comentários. Já me perdi aqui quem foi. Mas vamos lá. Dúvida da Neide Souza. Para as empresas do lucro presumido, as demonstrações obrigatórias são apenas balanço, DRE e DLPA, como diz a NBC-TG 1002? Sim, você pode fazer a DLPA também, sem problema nenhum. Ou o que fica no lugar da DLPA? Balanço DRE sempre, perfeito? Eu posso fazer a DLPA, a demonstração de lucros e prejuízos acumulados, ou fazer a DMPL, que vai constar lá dentro a informação de lucros e prejuízos. Além disso, é recomendado que se faça a DFC. Agora, a nota explicativa é mandatória, tá bom? Isso é importante salientar. O que mais? Perfeito. Vamos lá. Felipe Belmonte. Professor, na sua experiência, empresas que não enviam extratos, somente planilhas e documentos para contabilizar via caixa, posso ter problemas futuros, tanto para simples como presumido? Olha, primeiro, nós contadores, nós temos uma missão de, primeiro, não é só contabilizar. A nossa missão é verificar se aquela empresa, ao trazer as suas informações financeiras e econômicas, se aquilo que foi feito está correto de acordo com a lei ou com as normas. Imagina uma pessoa que esteja importando drogas e lavando dinheiro, entendeu? Eu tenho até eu me recordo bem de uma profissional de contabilidade, inclusive eu me lembro que eu fui até com ela alguns anos atrás. Nós fomos até na Polícia Civil, no DEIC, porque o cliente fazia espelho de nota fiscal. Eu estou dizendo real, entendeu? Um outro cliente também, eu fui na Polícia Federal com o meu cliente e também com, é verdade, eu estou dizendo real, e fui também com um advogado tributarista, porque o cliente não apresentou os seus extratos bancários naquele momento e não tinha extrato bancário nenhum, e ele estava fazendo vendas sem nota, com nota, não sei o quê, coisas importadas, não sei da onde, e distribuição em São Paulo, em todo quanto é lugar, de medicamentos, tá? E aí o que aconteceu? Polícia Federal na porta, bateu lá, entrou, pegou tudo que tinha, computador, tal, levou o contador, levou o consultor aqui, levou... Foi desse jeito. Isso! Nós somos algemados? Claro que não. Eu fui no meu carro, numa boa. Até almocei lá. Foi assustador, né? Para quem não está acostumado. Sim. A primeira vez numa dessa. Então, assim, a minha resposta é sim. É necessário que você trabalhe firme com o seu cliente, oriente. Eu sei que é muito difícil. Eu já estive com clientes que não aceitou de jeito nenhum apresentar um extrato bancário, mas é de jeito nenhum. Então, a minha orientação é busque novos clientes e quando estiver preparado, fala, tchau, meu amigo, vai procurar alguém que vai fazer isso que você está me pedindo. Tá? Não tem outra maneira de te ajudar, senão o cliente entender. Por exemplo, se é um senhor de idade que é dono daquela empresa, que é seu cliente, 70 anos, 68, vou ser sincero, a minha experiência prática é muito difícil mudar esse pessoal baby boomer para lá, é muito difícil, muito. Eles não vão entregar para você extrato nenhum, aplicação financeira nenhuma. É muito difícil mesmo. Você pode dar palestra, pode ser o que for. Pode até casar com a filha dele, mas ele não vai te dar o extrato. E eu estou dizendo isso por experiência prática. Então, o melhor caminho é trabalhar firme, conhecer novos clientes, trazer para a tua base. E se você começar a perceber que existe um risco do negócio, destitui esse cliente e fala assim, olha, passa no RH, cliente, tchau. É o que a gente faz, tá bom? O Bruno Monteiro também fez essa pergunta, né, sobre extratos bancários, empresas que deixam de enviar. Eu acho que já, ele pediu uma sugestão, eu acho que já está mais que respondido. O extrato bancário, ele é um documento, assim como qualquer outro. Sim. Tá? O extrato bancário é um documento mandatório para a contabilidade, para o financeiro da empresa dele. A contabilidade é a extensão do financeiro da empresa dele. Então, tem que mandar o extrato, não tem jeito. Boa. Aqui, ó, Marcos Moreira. Cliente novo a partir de 1º de setembro de 2024.
prestador de serviço, clínica médica, regime tributário. Qual o procedimento para a entrega da ECD nesse período? Bom, eu acredito que ele acabou de abrir uma clínica médica. Ou ele vai ser simples nacional ou lucro presumido. Perfeito? Creio eu. Se ele não estiver dentro dos padrões que a gente comentou, por exemplo, distribuição de lucro superior à proporcionalidade do lucro presumido. Lá, 32% com as reduções que tem para essa categoria, caso seja o seu caso, né? Não estourou nem nada, não existe uma obrigatoriedade fim para esse fim, tá bom? De entrega. Não, eu quero entregar a contabilidade, eu quero entregar a ECD. Então, você vai entregar nesse período, do dia que abriu até 31/12, na proporção desse período, sem problema nenhum. Você vai fazer a contabilidade normalmente, vai gerar o registro, vai importar para dentro o arquivo do PVA e entregar sem problema nenhum. Tranquilo. Beleza, professor. Nosso tempo aqui está acabando, ainda temos várias perguntas. Anda, vai mandando. Vou aqui escolher mais umazinha para encerrar. Vamos ver aqui. E as pessoas que eu não respondi, perdão, as pessoas que eu não respondi, posso fazer as respostas posteriormente. Aí vou dar uma sugestão, né? Pode ser pelo canal da Contimais, que eu posso receber e enviar isso daí, mas também você pode acessar o meu Instagram, manda lá nas mensagens do direct, olha, eu estava lá em tal lugar, né, com Timatic Fênix, né, no Descomplica, e aí eu posso responder por lá, pode ter certeza. Isso, o perfil do professor Sérgio Bispo está marcado lá nas nossas postagens no Instagram, @Sérgio Bispo Consultor. Isso e o do Lourivaldo, que também foi o palestrante anterior, também está marcado lá, que é me.lourivaldo. Depois sigam eles e enviem suas mensagens, comentem lá nos posts para vocês também continuarem acompanhando os dois. Vamos aqui para a última pergunta, que vai ser da Simone Reide. Professor, empresa do LP com início em outubro de 2024 possui escrituração de compra para a reforma do imobilizado. Obrigatória a entrega de ECD e ECF? Bom, olhando somente o que você colocou, não temos a certeza absoluta, tá? Você está dizendo que é uma empresa do lucro presumido e a empresa teve uma reforma, né? Teve uma reforma, ou seja, um gasto ou investimento dentro de um imóvel. Vamos lá, tecnicamente. Se o imóvel é da empresa, perfeito? O imóvel da empresa. É o prédio da empresa, é a casa da empresa, onde a empresa vai estar lá. Este imóvel foi alugado? Se é alugado para a empresa, essas benfeitorias em imóveis de terceiros poderão ser lançadas no ativo imobilizado. Ponto número 1. Tá bom? Não, esse imóvel não é da empresa, é o dono que está morando lá. Então, esse gasto não é da empresa, não lança em contabilidade nenhuma. Aliás, é uma distribuição de lucros disfarçada. Tá? Isso daí fere normas do imposto de renda, deveria estar lá no imposto de renda da pessoa física dele. Perfeito? Lançado lá. Então, 2 pontos importantes antes de falar de ECD. Tá bom? Agora, falando exclusivamente de ECD, sendo lucro presumido, só vai ser entregue a ECD por força de obrigação legal, se infringir o mínimo da distribuição de lucro, que são os 32%, 16%, 8% da base de cálculo, tá bom? Do lucro tributável do lucro presumido. Ah, mas eu quero entregar. Pode entregar sem problema nenhum. Desde que não tenha, isso que eu acabei de dizer, erros contábeis que eu acabei de ensinar aqui, não tendo esse erro, pode entregar sem problema nenhum, na proporção do período, que é o teu caso aí. Perfeito, professor. Encerramos aqui. Opa. Novamente, quem quiser continuar aí a conversa, segue lá o professor Sérgio Bispo, que ele já se colocou à disposição. E a gente já deixa aí, já pensando qual vai ser a próxima oportunidade de chamar o professor para o Descomplica e a gente seguir aí essa conversa, que tem muito assunto, né, professor? É verdade, bastante assunto. Vou aproveitar para agradecer a todos vocês. Com certeza. Né, a mediadora também, é um prazer estar com você, tá bom? Por meio desse canal. Um abraço a todos da Contimate, sem distinção, né? Todos eles. Ao professor Lourivaldo Lopes, grande amigo, grande parceiro também.
ao professor Maurício Barros, a todos, né? A Stephanie, que conversou muito comigo esses últimos dias, um abraço para você. E a todos os demais colegas, né, que me ajudaram aqui nessa transmissão. Quero agradecer a cada um de vocês que deixaram o seu tempo aqui na Contimatic, ouvindo aqui o Sérgio Bispo. Se possível, siga-me nas redes sociais. Se alguém mandar lá, eu estive na sua palestra, vou mandar um material extra lá para ajudar vocês, mande as suas perguntas por lá. Mas tem que me seguir, né? E siga também o perfil da Contimatic Fênix, perfeito? Com certeza. E o professor Sérgio Bispo está sempre na Contimatic Academy, né? Então, ele está sempre aparecendo aí nos nossos canais. É nosso parceiro, sempre, né? É isso aí. Breve vai sair também um curso, acabei de gravar esses dias aí, sobre temas da ECD e ECF. Então, fique de olho lá. Boa. Muito obrigada, professor. Até uma próxima. Obrigado a você. E ótima tarde. Ótima tarde. Bom café. Tchau, tchau. É verdade. Tchau.